E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Então se você quiser saber um pouquinho sobre esse livro, continue assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Bom, meu povo, vamos começar falando sobre este livrinho aqui maravilhoso. Bom, gente, deixa eu dar algumas informações sobre ele. Ele é do C.S. Lewis, ele tem 176 páginas, foi publicado aqui no ano de 2020 pela editora Thomas Nelson Brasil. Ele é do gênero não ficção e eu classifiquei ele com 5 estrelinhas. O que a gente vai encontrar aqui dentro dessa história não, né? Dentro desse livro. Ele não é uma história, é uma não ficção. A gente vai encontrar vários textos de vários outros livros e trabalhos do Lewis, que falam sobre literatura e falam sobre incentivar a leitura, sobre coisas relacionadas a livros, e tem resenha dentro dele também, o que nos motiva a ler também, tem muita coisa bacana e que se relaciona a nós como leitores e também que te incentiva a se tornar um leitor, né? Não é um livro grande, como eu disse para vocês, são 176 páginas, 176 páginas nessa edição aqui, que é uma edição de bolso, que é pequenininha, ó, tem um pouco mais de um palmo da minha mão esticada, né? Ele é muito pequeno, gente, ó, pequenininho. E ele, assim, é muito delícia de ler. Essa edição é uma edição linda, que é uma edição de luxo. A textura aqui da página, né, além de ter essa... Olha, isso daqui é algo que eu considero muito, tá, gente? O livro aqui, ele ainda não desbotou, ele foi bem utilizado, eu li ele, né? Não só eu, mas ele não desbotou em nada essa parte dourada, então ele aqui, ó, a qualidade é muito boa, tá? E a textura dele é meio aveludada, sabe aquela sensação levemente emborrachada que a gente tem em alguns livros? É de muita qualidade mesmo, gente. É uma edição de luxo mesmo da Thomas Nelson, olha como é por dentro. Eu deveria fazer isso depois, né? Mostrar isso depois, mas eu já tô mostrando. E as páginas também são ótimas, elas têm aquela sensação gostosa do toque. É muito bom, gente, muito bom de verdade. Deixa eu ver aqui se tem as informações sobre... É o pólen soft, 80 gramas, então é muito, gente, sério, muita qualidade mesmo aqui, ó, vale cada centavo pago dentro desse livro, tá bom? Só pela qualidade dele. Além do conteúdo ser maravilhoso, de verdade. Como eu disse, aqui a gente vai ter vários textos do Lewis. Não é um livro escrito... O Lewis, ele não escreveu um livro como cultivar uma vida de leitura. Ele não escreveu nenhum título assim. Ele escreveu várias coisas ao longo de sua vida relacionadas à literatura, além dos próprios livros dele, né? Críticas literárias. Ele falou sobre a paixão dele pelos livros, escreveu em cartas, e aqui os organizadores desse livro, eles pegaram esses vários textos do Lewis e colocaram aqui dentro desse. Então tem várias coisas aqui que vão se relacionar à literatura e a gente vai se encaixar. É uma compilação desses vários textos do Lewis. E eu achei sensacional, gente. Eu não tenho nem o que falar muito aqui, me estender muito sobre o livro, porque ele é sensacional. Mas eu gostaria sim de ler algumas coisas que me chamaram muito a atenção, principalmente, a gente sabe, a gente não, né? Mas quem conhece um pouquinho da história do Lewis sabe da amizade que ele tinha com o Tolkien, com o professor, né? Eles eram muito amigos e eles participavam até de um clube de escrita juntos, né? Um clube de leitura e escrita, onde um criticava a escrita do outro, e enfim. E aí desses dois caras nós tivemos aí essas grandes obras literárias, né? Que no caso do Lewis foi as Crônicas de Nárnia, que é incrível, e do Tolkien, Senhor dos Anéis, né? Então, que também é incrível. Duas literaturas aí completamente... não é completamente diferente, mas em áreas diferentes, né? Acho que para públicos diferentes também, mas que abordam talvez um assunto muito semelhante, né? São mundos, universos criados, é uma alta literatura, alta fantasia, na verdade, de ambos. E a gente sabe da amizade entre eles.
Eu já li a autobiografia e uma biografia do Lewis, tem resenha delas duas aqui no canal. E a gente sabe também ali por ler, né, que eles acabaram, a amizade deles acabou esfriando, eles tiveram alguns problemas aí ao longo da vida. Mas isso não impediu que ainda assim o Lewis louvasse a escrita do Tolkien, falasse das qualidades, né, dele como escritor. E a gente vai ter aqui, ó, para vocês terem uma noção, uma resenha do Lewis sobre o Hobbit. E depois a gente vai ter uma resenha do Lewis sobre Senhor dos Anéis. A resenha de Senhor dos Anéis é enorme, gente. É enorme, é sensacional. Dá vontade de você parar e falar assim, cara, que vontade de ter escrito um negócio desse. Tem aí, ó, pra vocês terem uma noção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de resenha só de Senhor dos Anéis. E aí ele vai destrinchar e vai fazer várias comparações com as alegorias aqui do livro. E é muito bom, gente. Ele vai falar também sobre as aventuras de Huckleberry Finn. Vai falar de várias coisas, gente. Várias coisas. Ó, vou ler um pedacinho aqui, ó. Os livros ou a música nas quais pensamos que a beleza estava localizada nos trairão, se confiarmos neles. Não é isto que estava neles, apenas que veio por meio deles, e aquilo que veio por intermédio deles era apenas um anseio. Verdade puríssima, né, galera? Aquilo que a gente sente quando a gente tá lendo um livro é um negócio, ó, comentando a leitura, é um negócio que vai de encontro aos nossos anseios, só para completar a frase, né? Vai muito de encontro aos nossos anseios. E assim, enquanto eu lia esse livro, eu me vi em várias coisas do que ele falava ali. Várias atitudes, assim, que eu tomava quanto leitora, que eu tomo até hoje. Ele fala um negócio sobre releitura de livros, e eu achei sensacional, porque ele classificava os livros assim, aqueles em que eu vou reler e aqueles que eu li que nunca mais, né? Que é basicamente, nunca mais eu vou tocar nisso daqui. E ele era um cara super aberto a várias leituras. Não tinha essa coisa de preconceito literário, né? E pelo menos dentro daquele período, não sei como é que ele seria hoje em dia, com tanta coisa diferente que tem aí hoje, né? Talvez ele não fosse um cara preconceituoso também, não. Outra coisa que ele fala aqui, que muitas das vezes a gente tem receio de nos encontrarmos com grandes autores. Por exemplo, ele vai falar de Platão. De que melhor forma conhecer Platão do que lendo o que ele escreveu, né? Acho que era Platão que ele vai falar. Mas basicamente, qual é a melhor forma de você conhecer um autor do que lendo exatamente aquilo que ele escreveu? Porque muitas das vezes as pessoas escrevem livros sobre o que a pessoa escreveu, tipo, nós vamos ter aí espalhados críticas e análises de diversos livros. Vamos falar aí do próprio Lewis, né? Provavelmente a gente vai encontrar aí, analisando as Crônicas de Nárnia, tô falando especificamente, mas ele vai falar sobre, vai comparar com a Bíblia e vai comparar com os clássicos de filósofos, né? Ele fala, no caso da Bíblia, ele diz assim, muitas das vezes você vai encontrar num grupo de estudo pessoas lendo livros meus, né, que se relacionam com a Bíblia, e até lendo análise de outras pessoas, mas não propriamente o livro, né? A mesma coisa com esses filósofos. Você vai encontrar pessoas analisando os livros e analisando a obra filosófica, e o que torna às vezes muito mais difícil de você compreender, sendo que o que aquela pessoa falou é muito mais simples. E existe um receio em nós de não entendermos. Aí entra os clássicos da literatura. A gente às vezes fica com receio de pegar um clássico por medo de não conseguir entender o que aquele clássico está falando. Aí a gente pega uma versão light, né, que é simples, e a gente fica ali pensando, nossa, mas ou alguém falando sobre aquilo ali, nossa, mas que coisa complicada, eu não vou conseguir. E ele incentiva você a fazer o exercício ao contrário. Vá lá atrás do original e leia. E se teste. E vá atrás do conhecimento. Pode ser que seja muito mais simples do que você acha. E aquelas outras pessoas que estão analisando dificultem muito mais a sua compreensão. Eu achei isso sensacional. Sensacional a cara do Lewis fazer isso. Deixa eu achar outra parte aqui
interessante para ler para vocês, que eu acho... Isso daqui é sensacional, tá? Boas histórias, muitas vezes, apresentam o maravilhoso ou sobrenatural, e nada sobre histórias tem sido tão frequentemente incompreendido como isso. Assim, por exemplo, o Dr. Johnson, se bem me lembro, pensava que as crianças gostavam de histórias de coisas maravilhosas, porque eram muito ignorantes para saber que as histórias eram impossíveis. Mas as crianças nem sempre gostam delas, e nem sempre os que o fazem são crianças. E para apreciar a leitura sobre fadas, muito mais sobre gigantes e dragões, não é necessário acreditar nelas. Acreditar é, na melhor das hipóteses, irrelevante. Pode ser uma desvantagem positiva. Tampouco são as maravilhas em uma boa história, sempre meras ficções arbitrárias com o objetivo de tornar a narrativa mais sensacional. Gente, isso é incrível, porque, assim, eu amo o gênero fantasia. E é muito verdade, eu me divirto muito mais lendo sobre aquilo que eu não acredito que exista do que aquilo que eu acredito. Eu já comentei isso aqui em algum vídeo passado, que dentro do gênero da fantasia eu não gosto muito de livros sobre anjos. Foi até quando eu fiz a resenha da trilogia Feita de Fumaça e Osso. Eu não gosto muito de livros que falem sobre anjos, porque eu acredito em anjos, né? E assim, eu não... Veio aquela febre dos anjos e afins e não sei o quê. E aí eu não curtia, eu li alguns, até gostei de algumas histórias, mas eu não curtia muito, sabe? Porque pra mim era muito mais fácil de acreditar em anjos, eu acredito em anjos, né? Até porque tem relação com a minha fé. Mas ler um livro de vampiro, ler um livro de, sei lá, de lobisomens, sei lá, de qualquer tipo de outro ser sobrenatural, não tem problema nenhum pra mim, porque eu não acredito neles. E isso não impede que eu me divirta com eles, entende? E que eu entre nesse universo que o autor criou. E é isso que torna uma história boa, boa de ser apreciada. E ele fala sobre isso aqui dentro desse livro. Por que a gente gosta tanto? A gente não precisa acreditar naquilo. O acreditar, por exemplo, em animais falantes é irrelevante. O que é relevante é que é tão bem escrito que você mergulha naquele universo e aquilo ali se torna real para você dentro daquela história, que é tão bem escrita, tão bem feita. É que nem a gente fala assim, existem livros para crianças, existem livros para adultos e afins, etc e tal. Eu concordo que existem coisas que você não deve apresentar a crianças porque ainda lhes falta maturidade para determinados tipos de assuntos. E claro, né, e nem existe a classificação etária aí na televisão, não pode porque vai ter, sei lá, apologia ao uso de drogas, ou palavrão, ou cenas explícitas. Então aí eles colocam lá, ó, não é classificado para essa determinada idade. Eu, obviamente, não vou pegar um livro que tenha, sei lá, alguma cena hot e vou entregar para uma criança ler. É óbvio que não, né? Mas o exercício ao contrário não funciona, por exemplo. Existem livros que foram feitos especificamente para o público infantil e que funcionam muito bem com o público adulto. Harry Potter tá aí como prova disso, né? Que é um livro infanto-juvenil, mas que funciona muito bem com adultos. Percy Jackson tá aí como prova. Outros livros dentro desse universo infantil que funcionam muito bem e se relacionam com o público adulto, que tem fãs adultos até hoje. Cidade aí dos Ossos, toda aquela literatura da Cassandra Clare, que inicialmente foi classificada como livros para crianças, né, para adolescentes, para jovenzinhos, e se relacionam com o público adulto. Eu li um outro recentemente, esqueci o nome do livro, vou botar a capa aqui pra vocês, é o da Árvore, que eu fiz até resenha aqui no canal, que ele é classificado para crianças, mas ele é maravilhoso. E ele conversa tanto com crianças, como jovens, como adultos, como velhos, e é impossível não se apaixonar e não se encantar. E eu acho que essa é a beleza dos livros, sabe? Quando você consegue, com a sua escrita que engloba diversos temas ou um específico, mas ainda assim aquela leitura, aquela escrita é tão envolvente que não te faz pensar em idade, sabe? E eu acho que a fantasia faz muito isso. Ela não te faz pensar em idade. As Crônicas de Nárnia tá aí para nos provar, né?
que quando a gente é criança a gente lê de uma determinada forma, quando a gente cresce a gente já enxerga o livro de outra forma, e talvez com quem trabalha com livros consiga enxergar de uma forma mais analítica. E quando você já está numa fase mais madura da tua vida, você analisa de outra forma e aprecia de outra forma. Mas o cerne de tudo é que a gente ainda consegue apreciar, a gente ainda consegue se relacionar com esses livros, e a fantasia faz isso muito bem. Eu fiquei encantada mesmo. Esse livro é delicioso, dá vontade de pegar, assim, a gente tem enxertos aí, várias partes de outros livros, e dá vontade de ler todos os livros que estão sendo citados aqui. A minha única crítica é que as notas de rodapé, né, que acabaram virando notas de final de capítulo, vem no final dos capítulos. Então tem coisas, ó, tá aqui, ó. Tem coisas que são citadas lá no início do capítulo e que eu queria ler, mas e que deveriam estar na nota de rodapé aqui embaixo e não estão. E aí me decepcionou um pouco. A minha única crítica é a esse respeito. Eu preferiria que viesse aqui na nota de rodapé, embaixo mesmo de onde está sendo citado, do que nas outras páginas. Então, minha única crítica é a respeito disso, porque quando a gente vai fazer referência, eu não gosto da sensação de que preciso ir até o final do capítulo para ler aquilo que ele está relacionando, entende? A nota do tradutor ou a nota do editor. Eu prefiro tê-la ali na nota de rodapé, na mesma página que está sendo citado. Certo? É a minha única crítica a esse livro. Fora isso, gente, incrível. Leiam, vale a pena demais. Você que ama literatura, você que ama livros, você vai se identificar demais com esse daqui. Indico demais a leitura dele. Beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Muito obrigada mesmo. Eu espero que esse livro tenha te encantado. Vai sair resenha escrita dele lá no blog, então você pode ir lá no blog conferir tudo que eu achei sobre o livro, certo? E eu te aguardo por lá. Vai lá conhecer o blog, tem muitas resenhas interessantes que você vai gostar de ler e conhecer, certo? Também lembrando que vai ter o link de compra desse livro aqui na Amazon. Você comprando pela Amazon, você vai estar ajudando o canal cada vez mais, certo? Muito obrigada novamente por me acompanhar até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve, muito em breve, eu volto com muito mais. E não deixa de me seguir lá nas redes sociais, hein? @garotasentrelivros. E tchau, tchau!